Olá, sejam muito bem-vindos ao Momento Indústria, o podcast do Sistema FIEP que trata de temas essenciais para a indústria do Paraná. A gente vai falar neste episódio do Programa de Vigilância Tecnológica, uma iniciativa da FIEP que leva empresários de diferentes setores para conhecer experiências e tendências que estão acontecendo em outros países. Eu recebo aqui hoje, com muita satisfação, a Daniele Gomes de Araújo, que é a atual presidente do Sindirepa Campos Gerais, que é o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios dos Campos Gerais. Também o Júlio Lupepsa, que é empresário do setor, integrante da diretoria do Sindirepa Campos Gerais e ex-presidente do sindicato. Está aqui com a gente também a Daniele Varela Rios, que é analista da Gerência de Relações Internacionais da FIEP, e o Marcos Paulo de Souza, que é consultor dos ambientes de inovação do Senai Paraná, que atua na área de mobilidade. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado pela presença aqui. Obrigado. Bom, eu vou começar conversando aqui com a Daniele da FIEP para a gente falar um pouquinho sobre a gerência de relações internacionais, né? É uma gerência que tem diversos serviços que focam na internacionalização das indústrias paranaenses, né? Eu queria que você explicasse aí em linhas gerais quais são os principais serviços e ações da gerência. Perfeito. Primeiramente, agradeço a oportunidade. Para nós, da Gerência de Relações Internacionais, é muito importante desmistificar a internacionalização, porque a maioria das pessoas entende a internacionalização como apenas exportação. E ela vai muito além disso, né? Então, hoje a gente tem, dentro da gerência, 3 linhas de atuação, começando com o Centro Internacional de Negócios, que é geralmente a área mais conhecida, porque trabalha justamente com a promoção das exportações, apoiando as empresas com inteligência comercial, capacitações, inclusive as missões empresariais são organizadas pelo Centro Internacional de Negócios, eventos e rodadas de negócios também. Temos também a segunda linha de atuação, que é a nossa equipe de emissão de certificado de origem, que são documentos necessários para exportação e que auxiliam o exportador a conseguir benefícios tarifários no mercado de destino. E, por fim, nós temos a equipe de cooperação internacional, que é a equipe que comanda ali a questão da vigilância tecnológica e trabalha como um elo entre o mundo afora e as casas do sistema FIEP. Então, nós apoiamos a internacionalização de todo o sistema FIEP, principalmente ali com questões de tendências, inovação, como que está funcionando a educação profissional no exterior e trazendo para cá e, consequentemente, para as indústrias paranaenses, informações das agendas globais, questões de sustentabilidade, inovação, tendências para a indústria. Bom, e aqui então, dentro do programa de vigilância tecnológica, a gente teve a experiência recente com o pessoal da reparação de veículos, né, conhecendo feiras, visitando empresas nos Estados Unidos. Eu queria que você, antes da gente entrar nos detalhes de como foi essa experiência do setor de reparação de veículos, você explicasse um pouco melhor como é esse projeto da vigilância tecnológica, né? Que tipo de ações são feitas nessas missões? Perfeito. Então, como eu disse, costumeiramente o Centro Internacional de Negócios organiza essas feiras internacionais, essa participação do empresariado paranaense em feiras. E muito recentemente nós temos agregado essas missões à participação da vigilância tecnológica, que é uma metodologia que busca justamente fazer a coleta de informação, a disseminação e a análise desses dados, para que possamos trazer para o empresariado paranaense informações de ponta sobre tudo o que está acontecendo no mundo em relação a um determinado setor. Então, nós trazemos informação de tendências, de inovação, o perfil do mercado, o que dá para ser aplicado ou não na indústria paranaense. Então, a vigilância tecnológica ela tem esse viés realmente de trazer a informação e, o mais importante, de disseminar essa informação para que o máximo de pessoas que sejam associadas ou que façam parte da rede do Senai tenham acesso a essa informação que normalmente, por questões, enfim, financeiras, às vezes micro e pequenas empresas não conseguem ter essa informação. Uhum. Bom, então, colocando aqui na conversa o Júlio presidiu o Sindirepa Campos Gerais na época em que foi organizada essa missão de vigilância tecnológica do setor de reparação de veículos, né? Júlio, eu queria saber o que levou vocês a se interessarem por essa iniciativa, que tipo de objetivos vocês tinham ao junto com o sistema FIEP, aí organizar essa missão aí para os Estados Unidos? Sim, eu estava com o presidente, foi em novembro, final do ano, essa missão,
Foi muito importante porque a gente foi de encontro com a necessidade que a gente vem vendo no mundo automotivo do crescimento. E nós fomos em busca mais de informações, mais de possíveis parcerias, né? Então foi bacana a gente ter participado lá e a gente pôde trazer um pouco do que está acontecendo lá no mercado americano, né? Uhum. E algo que a gente possa aplicar no dia a dia aqui na oficina, aqui para os nossos associados. O objetivo, então, era justamente você poder ter essa visão ali do que está acontecendo lá fora, né? Exatamente. Com o crescimento dos carros híbrido elétrico, né, também com as novas tecnologias que vêm ocorrendo no mercado, né, a gente precisa muito de acesso às informações cada vez mais, né, então foi bacana para a gente ter um perfil do que está acontecendo no mundo, né. Uhum. Bom, a Daniele Araújo agora preside o Sindirepa, mas já fazia parte da diretoria, acompanhou todo esse processo, né? Como é que você viu a adesão aí de empresários do setor a essa iniciativa? Como é que foi a aceitação e a organização aí desse grupo que iria lá para os Estados Unidos? Então, a minha participação aqui no sindicato, ela começou em 2019 como associada, né? Uhum. Então, a partir dali, eu fui caminhando ali dentro do sindicato, já na sequência fui convidada para ser membro da diretoria, da mesa diretora. E nós fomos se envolvendo, né, nessas questões aí em prol do nosso setor e surgiu a missão, né, a oportunidade da missão. Ela veio como um convite para nós, né, e aí a gente buscou mais informações, né, até para a gente poder levar o máximo de informação para o associado, para trazer o interesse dele e ele querer se juntar né, conosco para seguir em frente nessa missão. Uhum. Então aí a gente passou para todos os associados, abriu, né, digamos assim, a oportunidade de qualquer um que fosse associado que tivesse interesse se candidatasse para a missão, né? Aí a gente teve adesões, né? A gente teve 6 adesões, até porque uma missão internacional ela demanda muitas questões burocráticas e também financeiras. E de agenda também, né? Isso, da agenda, a gente, né? Foram 10 dias que a gente ficou fora da empresa, então ali é uma logística interessante que a gente tem que realizar antes de você ir, e enquanto você tá lá e quando você volta também, né? Uhum. Mas assim, foi bem interessante porque o pessoal abraçou a causa, né? E a gente foi para lá com um grupo, né, de brasileiros. Nós estávamos em 64 pessoas do Brasil. Também pessoas de outros estados. De outros estados, do Paraná eram 11 pessoas e do nosso sindicato, que é o Sindirepa Campos Gerais, que representa o Paraná dentro do Sindirepa Brasil, nós estávamos em 5. Uhum. Então um grupo bem representativo aí de empresários, né? Isso. Bom, depois dessa contextualização, eu vou pedir então para a Dani aqui da FIEP para detalhar um pouquinho do que foi visto lá nos Estados Unidos por esse grupo que foi aqui do Brasil para lá, né? Foram 2 feiras visitadas, é isso, né? Isso mesmo, nós participamos então de 2 feiras, a primeira delas é a Apex, voltada principalmente ali para ferramentas, para a parte de acessórios automotivo, então muito interessante principalmente para reparadoras, empresas de autopeças. E a segunda delas foi a SEMA Show, que é um pouco mais conhecida nas mídias, porém é mais focada na customização, embelezamento de carro. Então, caso a empresa trabalhe nesse segmento, ela seria a mais recomendada. São 2 feiras que são bastante representativas no mundo. A gente está falando aí de mais de 1.500 participantes em cada uma delas, mais de 2.500 expositores. Então, são feiras que realmente vale a pena conhecer. Uhum. E além disso, essas missões elas também apresentam dados de mercado para os empresários, fazem visitas técnicas também em algumas empresas, né? Queria que você também falasse alguns outros destaques, além dessas feiras, né, de outras ações que foram feitas lá nessa missão.
Perfeito, exatamente. Contando com o apoio da Federação das Indústrias, nós normalmente conseguimos organizar, para além da feira, visitas técnicas, como você bem comentou. Então, nós visitamos ali desde distribuidores de autopeças, principalmente aí focando também na questão da eletrificação. Então, lá eles estão bastante avançados nesse sentido. Visitamos oficinas, então, para conhecer um pouquinho de como é que é a realidade deles, como é que é a relação das oficinas com as montadoras. Visitamos, é claro, pontos de venda também para entender o mercado. E esse é o nosso diferencial enquanto Federação das Indústrias, né? Então, a empresa que participa conosco, ela tem acesso privilegiado aí nessas visitas. E com relação ao mercado, eu poderia dizer assim, que o mercado ele é um mercado bastante competitivo. A Costa Oeste ela tem um alto poder aquisitivo e muito potencial para negócios, mas realmente a empresa que quer entrar nesse mercado ela precisa estar preparada para a concorrência. Uhum. E, Júlio, a gente quando visita aí outros países, muitas vezes a gente tem um choque tecnológico, um choque cultural, né, em relação ao que a gente vê lá com o que a gente tem aqui, né? Para você, quais foram as principais diferenças que você sentiu assim entre o setor de reparação de veículos aqui do Brasil com o lado dos Estados Unidos, seja na questão tecnológica ou outras questões das relações aí desse setor, né? Olha, o que a gente percebeu lá é a questão da tecnologia, né? Que os Estados Unidos está bastante avançado, principalmente na questão da eletrificação, né? A gente já vê um mercado bastante atuante lá, e eu percebi que lá, no dia a dia lá, o pessoal já está bem mais adiantado do que no Brasil, principalmente na questão de treinamentos, acesso à informação, ferramental, já estão bastante na frente, né, em comparação com o Brasil. Isso que eu pude perceber. Uhum. A questão da relação com as montadoras lá também é um pouco diferente do que a gente tem aqui, né? Verdade. Lá a gente percebeu que eles têm um credenciamento das montadoras, né? A informação da oficina no dia a dia para com a montadora já é algo que acontece de forma bem mais rápida. E a gente percebe que no Brasil ainda esse tipo de situação ainda decorre, que a gente tem que estar buscando alguma parceria, às vezes, diante de alguma concessionária e correndo muito atrás de informação, algo que eles já têm lá na mão. Uhum. E, bom, Daniele, tendo essas diferenças aí, conhecendo a realidade norte-americana, o que você acha de conhecimentos que foram obtidos lá que podem ser aplicados aqui ou podem começar um movimento para se replicar aqui no Paraná, principalmente? Bom, Rodrigo, mais ou menos o que o Júlio, né, passou aqui para a gente já. Qual que é a nossa maior dificuldade aqui hoje? Acesso à informação. Uhum. Né? A gente não tem o que eles têm lá. Por exemplo, a gente visitou uma lataria e pintura lá. Eles são credenciados da Tesla. Uhum. Então, eles têm todo o acesso à informação dentro da montadora. Uhum. Se eles precisarem trocar um para-choque daquele carro e precisar de qualquer que seja a informação de dentro da oficina deles, eles vão acessar a montadora. Uhum. E eles têm um credenciamento que abre essas portas, né? Esse acesso a eles, e pelo credenciamento eles são treinados pela montadora e inclusive eles utilizam um ferramental homologado pela montadora, porque eles também não podem usar o ferramental que eles bem entendem. Uhum. Né? Existe uma padronização de tudo isso. E aqui no Brasil nós não temos esse tipo de acesso. A gente não consegue ser uma credenciada de alguma montadora brasileira. Eu, pelo menos, desconheço. Os meus colegas de mesa, acredito que também, da mesa diretora do sindicato, né? Uhum. Então, assim, para nós, o que seria importante aproximar os prestadores de serviços da linha automotiva, aproximar com as montadoras, Uhum. para a gente ter acesso à informação, para a gente ter o direito de reparar amplificado, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente tem o direito de reparar, mas a gente
tá tolhido de muita coisa. E esse acesso à informação é importante também para a formação dos profissionais que Formação. atuam nas reparadoras. Exatamente, até porque quando você é um credenciado de uma montadora lá, você vai receber um treinamento, muitas vezes da própria montadora. Ela vai entrar dentro da tua empresa e vai fazer auditorias ali para ver se essa oficina tem condições de prestar aquele serviço. E nós não estamos falando aqui de uma oficina de outro mundo. Não, é uma oficina que você entra ali dentro, você conhece os equipamentos que tem ali e é acessível, não é uma coisa assim, não, vai ser credenciado para prestar serviço para montadora, não vou conseguir porque é uma coisa de outro mundo, não é. Né? Por exemplo, as tintas lá, né, que eles mostraram para nós lá, eles fazem lataria e pintura, então eles mostraram para nós que a fabricante das tintas, onde eles compram essas tintas, já é a montadora que faz, né, a interface para tudo isso acontecer. Então, existe uma união. Sim. E isso faz falta para nós aqui no Brasil. Facilita muito o trabalho. Bom, e além de toda essa questão de produtos e tecnologias que foram vistos nessas feiras, nessas visitas, também tem a questão da qualificação e treinamento de mão de obra, né? Isso você também conseguiram perceber lá durante essa missão? Sim, nos Estados Unidos a mão de obra ela é altamente qualificada, né? Eles já estão preparados aí para essa tendência da eletrificação. Então você encontra facilmente ali mão de obra de eletricistas, programadores de software, por exemplo, que são necessários nas oficinas. E também chama bastante atenção que as empresas elas estão muito preocupadas com a segurança. Então elas se preocupam em treinar principalmente as equipes das oficinas e existe a necessidade, né, de reciclagem desses treinamentos. As empresas de autopeças e as próprias oficinas são constantemente auditadas também, então existe essa preocupação e, consequentemente, isso se reflete na qualificação da mão de obra. Em termos comparativos, eu poderia dizer assim, que o Senai ele não fica para trás tecnicamente, no sentido da formação, mas a diferença está na democratização da informação. Então, o acesso à informação facilita ali a formação de mão de obra, o fato de as empresas oferecerem treinamentos não só focados para os seus funcionários, mas que também sejam abertos à comunidade, também aumenta aí a oferta de mão de obra, que é um dos gargalos aqui das empresas paranaenses. Colocando agora o Marcos aqui na nossa conversa, né? Queria falar um pouquinho sobre o que o Senai, o Sistema FIEP, por meio do Senai, tem feito aí justamente para tentar ajudar nesse processo de levar informação para as empresas de reparação de veículos, né? Que tipo de ações e serviços são prestados justamente para aproximar essas empresas de inovações e de tecnologias que possam aprimorar os seus serviços? Bacana. Bom, Rodrigo, eu faço parte de um Senai bem desconhecido, tá? O Senai hoje ele é dividido entre educação e o que a gente chama de STI, que é o Senai Tecnologia e Inovação. Essa é uma rede que hoje corresponde a muitos institutos de inovação. Então, hoje estamos com aproximadamente 89 institutos espalhados no Brasil, e aqui no Paraná nós temos 9 institutos de tecnologia e inovação voltados a conectar esses empresários, a indústria paranaense, com a inovação. Junto com essa parte, né, da inovação, nós também temos a educação muito forte. Então, nós temos hoje, dentro do campus da indústria, uma área chamada Centro de Mobilidade Sustentável Inteligente, voltada à formação profissional exatamente nos campos da eletrificação e da mobilidade elétrica, né, hibridização e eletrificação, que ajuda a indústria de reparação a terem profissionais adaptados, capazes, competentes para atuar com as novas tecnologias, né? Então nós estamos falando de powertrains hoje que mesclam tecnologias ainda a combustão já com sistemas elétricos. Nós temos os carros puramente elétricos e atrás desses powertrains nós temos baterias que, apesar de não ser muito convencional hoje se pensar, mas essas baterias, elas, apesar de muito seguras, elas precisam ter um profissional capaz de manuseá-las, porque eles são sistemas de alta potência.
Né? Os carros elétricos operam com sistemas que podem chegar a 600 volts. E 600 volts, quando você faz uma manipulação equivocada, você pode ter um dano sério. Sim. Então essa é uma área que o Senai desenvolve já há pelo menos quase 2 décadas, né? Desde 2013, com mais intensidade. E nós aqui, eu mais particularmente dentro do Senai, estou dentro de uma área também muito recente, que são os ambientes de inovação, que são um elo entre as empresas que hoje buscam na inovação a sua estratégia de se manterem competitivas ou até mesmo de sobrevivência, né, dado a grande quantidade de inovação que acontece de forma tão rápida, com as universidades e instituições de ciência e tecnologia, que são aquelas que produzem o conhecimento científico para tornar esse conhecimento em em um produto, em uma nota fiscal, como a gente gosta de mencionar, e também os entes públicos, né? Como governos, como as entidades de classe, né? Porque essa tríplice hélice é o que favorece o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Então, como o Senai, a gente tem um vasto portfólio de produtos e serviços que apoiam para que, no nosso exemplo aqui, né, os profissionais de reparação consigam estar muito próximos da inovação, possam estar em muita proximidade também com as áreas da mobilidade, em específico, né, como foi a pauta que o Júlio e a Daniele trouxe, das montadoras. Então, assim, os ambientes de inovação, eles favorecem essas pautas e essas discussões, e isso facilita para que as empresas consigam gerar negócios, gerar inovação através de colaboração. Então, a gente fala, né, que dentro do Senai nós temos vários exemplos muito prósperos disso, onde empresas, inclusive de concorrentes do mesmo setor, trabalhando no que a gente chama de competição, né, são competidores cooperando para solucionar dores em comum e, com isso, se manter competitivos. Foi o caso, por exemplo, né, de um consórcio de empresas de baterias de chumbo ácido que se juntaram para fazer um projeto para criar, né, para dominarem a tecnologia start-stop, que até então não era disponível no Brasil. Sim. Então eu entendo que o setor de reparação consegue ter dentro do Senai, tanto educação quanto inovação, um grande arsenal a serviço de conectar os seus associados para que eles alcancem bons resultados com inovação. E muitas dessas soluções, muitos desses serviços, eles são desenvolvidos a partir de demandas levadas justamente pelas empresas, aí por meio dos sindicatos, né? O caminho para que essas empresas cheguem aos serviços do Senai com mais facilidade é justamente por meio dos sindicatos. Né? Vocês fazem essa escuta ativa com os sindicatos. Então, através dos sindicatos, nós recebemos muitas das demandas que os sindicatos nos trazem, né, como as dores dessa necessidade de contato e aproximação com outros atores, com outros ativos de inovação, e a partir disso conseguimos criar diálogos, conseguimos aproximar esses profissionais, o exemplo da reparação, de editais de recursos não reembolsáveis para desenvolvimento de inovação, né? E isso tudo fruto da demanda que os sindicatos trazem para a gente. Sim. E além dessa questão de desenvolvimento e de inovações, né, existe também um trabalho forte para o aumento da produtividade dessas empresas, né? A gente tem aqui a Jornada da Produtividade, que inclui aí programas como o Brasil Mais Produtivo e outras iniciativas justamente com foco, como o próprio nome diz aí, né, para melhorar processo e aumentar a produtividade das empresas, né? Eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona essa jornada e de que forma ela ajuda as empresas, pensando principalmente aqui de reparação de veículos, né, antes até de adotarem novas tecnologias, a terem resultados expressivos aí. Perfeito. A produtividade sempre foi uma preocupação muito grande, né, da indústria como um todo. A Federação do Estado do Paraná não é diferente. Então, nós temos hoje um recém-criado instituto, chama-se Instituto Senai de Tecnologia em Produtividade, que ele utiliza do programa, né, Brasil Mais Produtivo, Brasil P mais P, né? Teve alguns nomes já esse programa, depende da gestão atual. Esse programa, então, ele consiste em ajudar as empresas a mapearem os seus processos para que esses processos se tornem bons o suficiente
para que então possamos considerar a transformação digital. Não adianta nada eu aplicar tecnologias digitais num processo ruim, que eu vou ter um processo ruim digital. E o Brasil Mais Produtivo, então, ele pega um programa estruturado com mentores que vão até as empresas, por exemplo, as de reparação. O próprio Júlio já foi cliente desse programa. E a partir disso, a gente mapeia os processos, apoia na melhoria desses processos para, então, apresentar as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, como, por exemplo, né, a internet das coisas, a inteligência artificial, enfim, a computação em nuvem e tantas outras. Então, inclusive, para fazermos essa segunda etapa, temos agora um complemento deste programa, né, da instituição chamada IST Produtividade, que são os doutores da indústria. Então, esses doutores são profissionais com formação acadêmica, né, e experiência de aplicação de tecnologias que ajudam, então, esses empresários, agora já muito mais maduros em relação aos seus processos, a identificarem quais são as tecnologias que vão tornar a sua competitividade mais eficiente, né? Vão ter mais eficiência para se tornarem mais competitivos, e então esses doutores ajudam a implantação dessas tecnologias. Então, até me permita citar, o Júlio, quando estava comentando, me falou que ele fez uma modificação nos seus processos e fez a aquisição de novos equipamentos que permitiu tirar gargalo do processo produtivo da reparação a partir do programa que ele fez. Então, esse é um programa que, em parceria com outros atores, como, por exemplo, o Sebrae, dá acesso a um valor extremamente baixo, a um programa extremamente valioso, que garante, no mínimo, 30% de aumento de competitividade, de produtividade dessas empresas que participam. Então, é expressivo. Só um dado complementar. Hoje nós temos uma ferramenta chamada Produtímetro. Esse Produtímetro, ele estabelece que, na média de todos os atendimentos feitos nos últimos anos, nós obtivemos, em média, 62% de aumento de produtividade. É bastante significativo mesmo, né? Então eu queria ouvir do Júlio e da Daniele, que já passaram por esse programa, né? Já tiveram essa experiência nas suas empresas, para saber realmente quais foram os resultados, né? E de que forma isso ajuda a preparar as empresas também para receberem novas tecnologias, né? Eu já participei de um programa em 2023 e eu vi a necessidade de estar investindo em alguns equipamentos que melhorasse a eficiência no dia a dia, né? E com isso trouxesse um crescimento para minha empresa. A gente, quando vai reparar um carro de um veículo, né? Antigamente se fazia em tantas horas. Hoje você tem que fazer em menos. Tem que, né? Para você ter um ganho de produtividade, você tem que fazer em menos. Só que para isso você tem que ter equipamentos elétricos, às vezes você tem que ter mais de um elevador, né? Você tem que ter um investimento na tua empresa. E também investimento não só em equipamento, mas também em treinamento, para que aquela pessoa que vai manusear aqueles equipamentos saiba manusear de forma adequada. E com isso a gente conseguiu ter um crescimento significativo nos últimos anos aí. Daniele, essa jornada, programas como essa jornada, aliado com os conhecimentos que se tem, por exemplo, quando vai numa missão lá para o exterior, ajudam mesmo para impulsionar os resultados e os processos das empresas, né? Com certeza, Rodrigo. Assim, a capacitação, o conhecimento, ele está na frente de tudo, né? Aí, a partir do momento que você começa a buscar para a tua empresa programas que ajudem você a melhorar o que você já faz, né? Profissionalizar o que você faz, aí as coisas começam a elevar o nível, né? Eu, por exemplo, fiz também o programa Brasil Mais. O Júlio tem a questão do elevador, eu tenho uma também que é bem simples, mas que deu uma diferença enorme, que foi só implementar rádio na minha oficina. Por quê? Porque às vezes o menino saia lá de cima para ir lá na recepção só para trocar uma informação ali que era muito rápida. Só isso daí, no programa, ele faz uma contagem de tempo.
E aí ele multiplica aquilo pelas horas trabalhadas e pelos dias. Aí você começa a ver dados, né? Você vê que no final faz muita diferença. Isso, você vê que faz diferença. Aí também tem um outro ponto que vai abrindo a mente. Você vai vendo que os programas, vai trazendo para você o profissionalismo a ponto de você entender que você não pode ser operacional e administrativo ao mesmo tempo. Você tem que, né, ir traçando as suas estratégias ali para você conseguir levar ali o nível da tua oficina, né? Então, assim, controle de melhoria de processo, eles têm programa também de criação de POPs, né? A gente chama de POPs, que são programas internos da empresa. Também tem algo voltado ali, que eu até já andei sondando, que é para definir processos específicos para a sua empresa, né? O Brasil Mais, que a gente participou, ele era sistema Lean Manufacturing, então ele é aplicável amplamente. Né? Esse outro programa para controle e melhoria de processos, até a informação que eu tive até agora, ele vai esmiuçar a tua empresa ali dentro. Sim. Então, você consegue ter ali um suporte bom do sistema, né? Então, quando você está dentro de um sindicato que busca para você essas informações, replica ela para os associados e você começa essa conscientização, é um impulsionamento que a gente tem para que a indústria comece a criar mais corpo, principalmente no nosso setor, né? Que o nosso setor, ele cresce, mas não numa velocidade, eu digo as oficinas mecânicas, né? Não numa velocidade que a gente gostaria, né? Que todo mundo gostaria. Sim. Então, é uma criação aí, uma recriação da cultural, né, do nosso setor. Então, quem embarca nesse barco aí, vem assessorado. Bom, e já para a gente ir encaminhando aí para o final da nossa conversa, né, eu queria entrar um pouco no papel dos sindicatos mesmo, né? A gente vê que pelo associativismo muitas ações como essas aí de busca de conhecimento, de levar capacitação para as empresas, são feitas por meio dos sindicatos, né? Júlio, primeiro de você, eu queria saber, você acha então que o associativismo aí pode ser um bom caminho, as empresas se unindo, pensando não só em melhorias aí no setor como um todo, mas das suas próprias empresas, né? É um caminho para melhorar os negócios, né? Eu sou meio suspeito de falar porque eu já sou associado já desde 2002 e eu uso muito o sistema, né? Eu vejo assim que a minha empresa só conseguiu estar hoje aberta, de porta aberta, porque eu estou dentro de um sindicato, né? A gente leva as demandas lá para dentro e juntos, né? A gente discute, vê qual que é a melhor maneira. Hoje, por exemplo, a gente tem como parceria aí a FIEP, uma aproximação com o Senai, né? Parceria com algumas outras empresas locais, treinamentos. Então, assim, eu vejo a importância de você estar associado, né? Hoje, o nosso sindicato conta com, em média, de 80 associados e a gente vê aí no futuro próximo aí um crescimento. E, Daniel, é importante também na questão da defesa de interesses do setor, né? O setor buscar um melhor ambiente de negócios, fica muito mais fácil você buscar isso em conjunto, associado a um sindicato, do que batalhar sozinho, né? Isso também é fundamental para o crescimento, né? Sim, é fundamental. A gente aumenta a representatividade, né? Então, quando a gente vai buscar algo do interesse do setor, a gente vai em nome de um grupo, né, de um sindicato, algo mais robusto, a gente consegue acesso a benefícios, a negociações, né? Então, a gente consegue replicar também para os nossos associados um acesso mais facilitado a uma assessoria jurídica, a um convênio lá com uma clínica médica, ao acesso aqui do sistema mesmo, né? Hoje, por exemplo, para nós que de oficina mecânica, a gente tem que ter os programas, né? Os programas PPP, PCMSO, LTCAT, tudo isso o sistema traz para nós.
E hoje ainda acredito eu que de forma gratuita. Porém, você tem que estar por intermédio de um sindicato. Né? Então, assim, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade na questão do associativismo inicial, que é quando você tem que trazer a pessoa para dentro e você vai falar do sindicato. Tem uma certa, né, Uma certa resistência. Uma certa resistência, porque a pessoa não sabe diferenciar, né, os sindicatos, o patronal do laboral, o que faz o patronal, o que ele busca, né? Ele busca em prol de um grupo de empresas que querem ali trazer benefícios e trazer melhorias e trazer acesso à informação, incentivo, inovação, incentivo financeiro, né? A própria missão que a gente fez ali, acredito eu que talvez não seria impossível para nós sozinhos, né? Eu não ia simplesmente ir lá na oficina do Júlio, convidar ele, né? E mais 2, 3, só vamos para os Estados Unidos lá participar dessas feiras super importantes que a gente foi. A gente teve esse respaldo, né? É uma cadeia que, né, a gente está ali dentro, transitando e abrindo opções, né, para o nosso setor. Legal, muito bacana. Bom, eu quero agradecer de novo a presença de todos vocês aqui no nosso Momento Indústria. Foi um papo muito bacana, muitas experiências legais aí para a gente replicar para os demais empresários e para todo mundo interessado aí no setor, né? Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui e fique ligado no canal do YouTube do Sistema FIEP e nas nossas redes sociais para acompanhar novos conteúdos e mais informações sobre a indústria do Paraná. Até mais!